Oi, meu nome é Karine Beatriz dos Santos e hoje eu vou falar sobre o desmatamento e a extinção de espécies, que estão atreladas uma à outra. E no final, vou falar um pouquinho sobre o desmatamento na floresta amazônica. O desmatamento é a remoção da vegetação nativa de uma área, causado principalmente pela atuação humana para atividades produtivas como a agricultura, a pecuária, a exploração madeireira, a mineração e a infraestrutura urbana. Além disso, o desmate provoca um amplo conjunto de impactos ambientais negativos e é apontado como um dos grandes responsáveis pelas mudanças climáticas. A principal causa do desmatamento, ela está ligada à ação antrópica, ou seja, à atuação do ser humano no processo de remoção da vegetação. Desse modo, o desmatamento na maior parte das áreas florestadas é causado diretamente pelas atividades produtivas desenvolvidas pelo ser humano em sua totalidade. A remoção da vegetação é realizada pelo corte direto, por máquinas e ainda por outros meios, como as queimadas. Essas áreas desmatadas são comumente utilizadas para a exploração dos recursos naturais e para a ocupação do solo. Vale ressaltar ainda sobre as principais causas, do desmatamento. O processo de desmatamento ele foi iniciado mediante a necessidade de matérias-primas para a produção de diferentes elementos de uso da sociedade. Desse modo, a exploração da madeira, por exemplo, para a fabricação de papel e de móveis, é uma importante causadora do grande volume de desmatamento verificado em vários pontos do globo. Nesse contexto, destaca-se ainda que a produção de carvão vegetal e de meios de transporte que utilizam a madeira em sua fabricação, como por exemplo os barcos. Entrando nas principais consequências do desmatamento, a gente pode ver que ela está atrelada ao desequilíbrio ambiental provocado pela perda da vegetação nativa. A remoção da vegetação, ela provoca uma grande perda da biodiversidade, assim como a perda do habitat de animais e plantas, e ainda impacta diretamente na elevação do número de espécies em extinção. Desse modo, o desmatamento ele causa um conjunto de impactos ambientais e que geram uma grande mudança no ecossistema local, alterando drasticamente as características geográficas e biológicas da área desmatada. Além disso, a gente pode ver que o desmatamento ele provoca consequências sociais negativas e em especial nas comunidades tradicionais e muito dependentes das florestas. Atinge também nas mudanças climáticas, na erosão e entre outras áreas. Como para quase todos os problemas tem solução, para o desmatamento também tem, e é extremamente importante que as medidas sejam tomadas para que as taxas de desmatamento diminuam. Entre essas medidas está a educação. É importante que as pessoas saibam a importância da vegetação natural, como as florestas, e conheçam todos os benefícios gerados por elas, ambientais, econômicos e sociais, para que assim elas compreendam a necessidade da sua preservação. Além disso, políticas de reflorestamento, manejo sustentável, proteção e fiscalização são essenciais para o controle do desmatamento e a preservação do meio ambiente. Agora, entrando na extinção de espécies, o que é? Ele consiste no desaparecimento de espécies ou uma população de forma parcial ou total do planeta. Apesar de ser considerada uma característica corriqueira da evolução, especialistas alertam a respeito da extinção causada pelo ser humano, que está tomando proporções desequilibradas e muito altas. A extinção ela pode ser causada por eventos ambientais ou pela atividade humana. As ações que levam a esse acontecimento são diversas e estão acontecendo a todo momento no nosso planeta. E o que algumas pessoas não sabem é que a perda de uma espécie animal ela está longe de afetar somente a espécie. Existem vários impactos associados ao decréscimo da biodiversidade, como por exemplo a proliferação de doenças nos humanos, que algumas espécies animais elas agem como barreira para determinadas doenças e algumas infecções. Mas também há soluções para mitigar essa problemática, e alguns exemplos são proteger os animais e as plantas que estão à beira da extinção, denunciar o tráfico de animais e plantas silvestres, preservar o meio ambiente, preservar a natureza, que é onde os seres vivos e outros animais também habitam. É necessário também barrar a devastação, as queimadas, a poluição dos ambientes, seja através de sons ou de gases poluentes, além de abolir a exploração desordenada dos recursos naturais. Antes de entrar na Amazônia,
falar um pouquinho sobre a Amazônia, eu quero falar também sobre o desmatamento no Brasil, que é um fruto de um processo histórico de ocupação do território e de predação dos recursos naturais ao longo dos anos, e é marcado pela atuação de agentes econômicos importantes e pela ausência do Estado em promover políticas de prevenção e fiscalização da derrubada das matas. Houve sim uma época em que políticas ambientais de desenvolvimento sustentável e incentivo às práticas de manejo e conservação das florestas, elas possibilitaram uma diminuição do volume desmatado. Só que nos últimos anos, a taxa do desmatamento no Brasil ela voltou a subir em razão da atuação dos madeireiros, mineradores e produtores agropecuários, que se aproveitam da inércia do Estado para derrubar áreas de mata preservada. E de acordo com uma pesquisa do ano de 2019 do MAP Biomas, os biomas brasileiros mais devastados foram a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal e a Mata Atlântica. E esse índice ele aumentou no ano de 2020, sendo notório no país um grande volume de queimadas, principal mecanismo utilizado pelos que atuam na derrubada da floresta. Apesar de todas essas situações discorridas aqui, a Amazônia, neste ano, ela viveu em setembro seu 6º mês consecutivo de redução do desmatamento, segundo os dados do IMASO. Com isso, o acumulado dos primeiros 9 meses de 2023 fechou com uma área de floresta derrubada quase 3 vezes menor do que no mesmo período de 2022. Apesar de tudo isso, a gente ainda tem que conscientizar para que esse número seja ainda mais mitigado. Para finalizar, eu trouxe também algumas leis que são para proteger os crimes ambientais. Algumas pessoas não têm conhecimento, então eu trouxe aqui para que a gente possa discorrer sobre elas. Tem o artigo 38 ao 59 da Lei 9.605, que são dos crimes contra a flora, e também tem do artigo 54 ao 61 da mesma lei, que é da poluição e outros crimes ambientais. Então é muito importante que as pessoas saibam que todas essas atitudes que prejudicam o nosso meio ambiente, elas estão previstas em lei como uma forma de punição para essas pessoas que fazem esse tipo de coisas que acabam prejudicando o nosso meio ambiente e também as nossas espécies que estão aí ao nosso redor. Aqui estão as minhas referências bibliográficas. Para finalizar, eu quero agradecer a quem ficou até o final do vídeo e eu espero que tenham tido um bom entendimento e um bom conhecimento através dessa problemática. Muito obrigada e até a próxima.